Boa noite. Boa noite. Meio alto. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, gratidão pelo fenômeno maravilhoso que aconteceu hoje cedo comigo e com todos vocês também. A gente despertou e estava vivo. Quer dizer que Deus nos concedeu bis, nos entregou o dia todinho para a gente viver, e aqui nós estamos. Então, gratidão a Deus pela vida, gratidão ao Centro Holístico pelo convite, e me sinto muito honrado para vir aqui aprender algo de útil e de positivo junto com vocês. O tema que eu escolhi, eu já logo decidi que eu não ia faltar, porque eu preciso aprender isso, mesmo que se eu faltasse, né? Aprendendo a dizer não. Mas antes da gente começar, para a gente descontrair um pouco, eu vou pedir que vocês todos fiquem em pé, por favor. E agora todo mundo de frente para lá. Coloque a mão nos ombros da pessoa que está na frente. E vamos dar uma aliviada nesses ombros fazendo uma massagenzinha aí. Vamos lá. Não. Vários médios, por favor. Aqui, Olha já não vai poder ganhar uma massagem. Ó. Todo mundo fazendo uma massagenzinha, que essa hora a gente está tenso, cheio de tensão nos ombros, no pescoço e na nuca. E a pessoa que está recebendo a massagem na frente vai receber agora. Vamos inverter a fila agora, virando para o outro lado. Agora ficou longe. E vamos lá, continua a massagem, dá uma aliviada nesses ombros, nessa tensão aí. Beleza? Muito bem, cessou, porque nós não temos a noite inteira fazendo massagem. Pode sentar. Gostou de mim? A Lili que é o arcanjo aqui. Sente, por favor. Esse é o nosso tema. Vocês acham que isso é útil? Quem tem problema que não consegue dizer não? Levante a mão. Então acho que vai ser útil, sim. Então, eu acho que esse tema não foi abordado aqui ainda, mas ele faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E a gente nem sequer imagina que tem pessoas que sofrem com isso. Então esse é o nosso assunto. Gostaram da ideia? Por que é difícil dizer não? Muitas vezes as pessoas te pedem algo, um favor, coisa de natureza dirigida a você, e você não está preparado para dizer um sim, mas o não trava e você acaba dizendo sim e depois se arrepende. Nós vamos abordar várias questões que levam a esse entendimento de por que é difícil a gente dizer não. Mas vamos tentar entender um pouco. Na nossa natureza, existe dentro de nós a bondade. A gente é, por natureza, bom. E se a gente é bom, as nossas atitudes, os nossos atos condizem com a nossa natureza de ser bom. Não é mesmo? As pessoas que mais dificuldade têm de dizer não
são as pessoas, vamos voltar lá que ele avançou. Pessoas boas, pessoas generosas, pessoas carinhosas, pessoas responsáveis. Então, assim, ó, um dos fatores que leva a gente a ter dificuldade de dizer não é o que eu falei agora. Na nossa natureza tem a bondade. Agora nós vamos procurar entender que existe um conceito arraigado em nossa personalidade, nosso comportamento, que passou a fazer parte da nossa vida. Consideração com os outros. A gente cresce, se desenvolve, aprendendo que a gente tem que ter consideração com as pessoas. Que às vezes dizer não pode ser feio ou pode ser encarado como falta de consideração. É ou não é? Então o que acontece? As pessoas boas, generosas, carinhosas, responsáveis, o que acontece com elas? Elas vivem um dilema. Como dizer não? Aí, eu fui identificando e fui interpretando aquilo que eu fui estudando, e algumas coisas foi do meu entendimento. Então, nós vamos apresentar a primeira saída de como dizer não, que é a técnica do respira fundo e depois solta o ar. A técnica da pausa. A pessoa vai e te pergunta o seguinte: eu vou viajar, tu pode ficar esse final de semana com os meus cachorrinhos? Você respira fundo e depois solta o ar e diz a ela assim: eu preciso de um tempo, eu não posso te responder agora, eu tenho que dar uma olhada na minha agenda, me liga daqui 1 hora. Aí você tem 1 hora para lidar com esses teus conceitos, a tua bondade, e encontrar uma resposta para tu te safar desse compromisso, que você já tem outros compromissos na jogada, mas a pessoa conta contigo, sabe por quê? Porque sempre que ela viaja, ela deixa contigo os cachorrinhos dela. E agora? Mas existe também algo que nos leva a ter essa dificuldade, que é o medo de dizer não. Muitos de nós carregamos isso conosco, medo de dizer não. E aí vamos fazer um parêntese sobre a questão do medo. Tudo aquilo que você teme te controla. Vamos entender isso para a gente poder perceber que isso tem fundamento, esse temor que as pessoas têm. Por exemplo, se eu tenho medo da escuridão, se eu tenho medo de dormir com as luzes apagadas, a escuridão me controla. Se eu tenho medo de altura, as alturas me controlam. Tá certo? Se eu tenho medo da reação que uma pessoa vai ter se eu disser não, esta pessoa me controla. Então o medo é altamente controlador. Aquilo que a gente teme passa a nos controlar. Certo? Isso está bem entendido? Às vezes a gente pode pensar assim: meu Deus, eu estou com medo de dizer não, porque ela pode se enlouquecer, pode se revoltar, podemos criar um clima, pode ficar de mal comigo, sabe? Fechar a cara comigo. Se for um casal, pode entrar em greve. Mas aí tem as pessoas que têm facilidade de dizer
o não e se deparam com pessoas que não escutam o seu não. Você diz não e no codificador malandrinho dela, ela entende como sim. E não está nem aí para o não que disse. Essas pessoas são muito conhecidas de todos nós. E, gente, se alguém se identificar com uma delas aqui, é mera coincidência, não vão me vir dizendo, preparou a palestra para me dar assim, voador no peito. Tá bom? Fica combinado assim, porque a partir de agora o bicho vai pegar. Essas pessoas são pessoas manipuladoras. Quando no teu campo de relacionamentos vocês lidam com pessoas manipuladoras, vocês estão diante de uma situação bem complicada. Porque o manipulador que encontrou você como alvo, você é um alvo que está na lista dos que ele recorre para manipular. E não adianta você se posicionar, porque o manipulador ele pode chegar pela esquerda, pela direita, pela frente, pelo WhatsApp. Você não tem como escapar. E o manipulador, você pode estar, tipo, lá onde está aquele rapaz lá, que o manipulador, ele vai conseguir chamar a tua atenção. Que nem essa marmota aí. O alvo 1. E o alvo 3. Então agora nós vamos entender as técnicas avançadas de manipulação. Então vocês já viram que o manipulador, ele está presente e é aquela pessoa que vai tentar tirar de você um sim. Aí é o seguinte, eu vou a partir de agora apresentar as técnicas de manipulação e já aviso que algumas nomenclaturas não vão encontrar no Google. Técnica de manipulação número 1, que eu apelidei de mas bate e agora. Vocês vão entender por que eu apelidei de mas bate e agora. Aí o manipulador vai chegar e ele tem autoestima elevada, ele infla o peito e chega, ou então ele nem infla o peito, ele já chega como se tivesse caído da mudança. E aí ele chega e pronuncia essa frase para você: se você não me ajudar, eu estou acabado. Mas e agora, tia? Veja aqui, preste atenção, se você não me ajudar, eu estou acabado. Disso eu interpretei o seguinte: nesse caso, Deus já foi colocado em segundo plano. O Salvador é você. Não, só você pode salvar a criatura. Olha o status que você é elevado. Se você não me ajudar, eu estou acabado. E é só você que pode resolver a situação dele. Então te coloca numa situação que não há a quem recorrer. E aí temos a técnica de manipulação número 2, que eu apelidei de me caiu os butiá no bolso. Essa aqui é uma estratégia, essa munição é muito utilizada. Eu sei que sempre posso contar com você. Sai dessa. Me caiu uns butiá do bolso. O que vem por aí? Mas eu sei que eu sempre, não é às vezes, hein? Não é de vez em quando. Eu sempre posso contar
com você. E aí temos a técnica número 3, que eu apelidei de tu tá louco. Essa aqui também, alguém já se deparou com uma situação como essa. Olha só a situação. Meu cartão de crédito estourou. E tu te lembra que me disse que eu podia contar contigo? Duas tragédias aí. O cartão que estourou. E por que estoura um cartão? Gente, eles têm que fazer cartão de aço inox. Estourou o cartão dela. Esse cartão aí que esses bancos, olha, isso aí era motivo de uma ação popular. Estourou o cartão da criatura. Mas aí ela abriu um sorriso de esperança e fez ele lembrar, ou ela lembrar, na memória dele, que você me disse, lembra do teu compromisso, que é um contrato assinado, que eu podia contar contigo. Veja que Deus também está em segundo plano, né? Qual é a nossa reação nesse momento? Se aproxime, segure das duas mãos da criatura e diga com ela: oremos. Cuidado, hein? Você pode virar escravo do sim por sua própria culpa. Agora eu vou fazer um parêntese para nós entender da onde que surge a pessoa manipuladora. Você sabe que um manipulador, aqui não tem nenhum, graças a Deus, não tem nenhuma pessoa manipuladora aqui, mas eles já tiveram essa idade assim, desse tamanho assim, foram crescendo, hoje estão adultos. Eles estão tudo lá de fora, ó. Estão tudo ali no gauchinho lá de fora. Eles já tiveram infância, adolescência, fase adulta. Alguns ainda estão fazendo o treinamento básico e depois o avançado. Então o que acontece? Se a gente observar a educação hoje em dia, nós teremos pista muito clara de onde nascem os manipuladores. Vejam bem, quando um pai ou uma mãe diz não para o filho, não significa que ele está sendo maldoso com o filho. Na verdade, significa que ele está cuidando do filho. Porque nem tudo a resposta é sim. A resposta muitas vezes é não. Aí o que acontece? As criaturas hoje em dia, baseado nessa mudança que foi avançando e atropelando a educação, o que acontece hoje em dia? Que não acontece como acontecia antigamente. Hoje em dia, os pais, antigamente a gente admirava e queria se tornar igual ao pai, ou igual à mãe. Não é mesmo? Admirava os nossos pais. Hoje, os pais querem se tornar igual aos filhos. Então o que acontece? Criou-se um novo tipo de relacionamento. Que os pais, isso não foi feita uma pesquisa que apontou, que os pais, em um percentual bastante elevado, têm orgulho de dizer: eu sou o melhor amigo do meu filho. E o que acontece? Enquanto você é aquele brother, aquele amigão, aquele parceiro, aquele companheiro, a mãe bacana, vocês estão numa fase de igualdade. E cadê a autoridade? Nessa fase de igualdade, o que acontece? A criatura
não lidou com nenhuma frustração, porque a cartilha rezada ali é da permissividade. Para tudo diz sim. E o que acontece? Acabamos criando órfãos de pais vivos. Porque o que acontece? De um modo geral, a gente até observa as pessoas dizendo: bah, mas a gurizada de hoje em dia não tem limite. Nossa, eles não têm limite, não têm educação, somos mal educados e tudo. Errado. Quem não tem limite são os pais. Os pais é que não têm limite. Eles querem trabalhar, fazer pilates, fazer academia, meditação, participar de vários grupos sociais, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Tinder. Não, Tinder não. Mas... E ainda depois querem praticar grupo de meditação e tudo. Quando chegam em casa, estão cansados, mas eles têm um consolo. Ah, meu filho está no WhatsApp se distraindo e tal. Aí ele não educa. Porque educar dá trabalho. Sentar, ter paciência, conversar, guiar, orientar pela vida. Ele não educa. E o que acontece? Vai criando aquela relação vazia, onde está faltando o abraço de um pai, o abraço da mãe, um diálogo, um olho no olho. Nada de diálogo por WhatsApp. Daí o que acontece? Essa criatura que ali está, ela tem o iPhone 10, frequenta a academia cara, e o pai não tem dinheiro nem para comprar uma camisa. Porque, eu não posso deixar as minhas criaturinhas passar por tudo que eu passei na minha vida. Mas graças a tudo que você passou na vida, e graças à tua autoridade de pai, é que tu te tornou gente. Aí o que vai acontecer com essas criaturas quando vão interagir na sociedade? Eles vão lá acostumados a serem atendidos sempre. E em casa, quando você então der uma resposta não, irmão, o que está acontecendo contigo, meu brother? Ô paizão, da onde tirou isso? Não. Aí você enlouquece, se revoltam e tal, se jogam no chão. Às vezes não se jogam só o corpo no chão. Às vezes jogam o filtro d'água, joga as taças, joga tudo, e faz aquele escarcéu e se revolta. Criaturas que estão viciadas em serem atendidas. Ali, entenderam? Ali já nascem os manipuladores, que vão enfrentar grandes problemas, porque a vida não é um sim o tempo todo. Vocês concordam ou não? Sim. Agora nós vamos lidar com uma espécie muito danada, que é o manipulador com problema auditivo, porque não ouve. Tu pega e diz assim, eu não te amo. E ele diz assim, meu bem, tu quer que eu compre um chocolate da garota? Não, tu não entendeu, eu não te amo, mas um X tudo ali do Gauchinho Lanches. Eu não te amo, com um litrão de coca. Ô Ricardo, um litrão de coca. Técnica sedutora. Então, a pessoa assim, minha linda, não mexe aí. Minha linda, não mexe aí. Cala essa boca. Para de falar que está na sessão espírita. Não fala. Na mente delas, o não parece que tem problema auditivo. E tem ou não tem? Tem. Então, nesse contexto todo, para que a gente consiga se mover positivamente, não ser afetado energeticamente, porque a energia é uma energia bem complicada da gente estar em contato, nós devemos evitar pessoas manipuladoras e evitar pessoas negativas. As pessoas negativas funcionam com um mecanismo pesado energeticamente.
Veja bem, quando a pessoa está no negativismo, a sua energia baixa. E elas vão funcionando nesse mecanismo que ele tem assim um cardápio enorme de aborrecimentos, incomodações, principalmente para a vida dos que têm contato com ela. Há uma quantidade enorme, vejam que a gente observa isso cada vez crescendo mais. Não só no Brasil, em vários países, que há uma quantidade enorme de pessoas que andam pela vida buscando gente contente, positiva e entusiasmada. Sabe para quê? Para deprimi-las. Eles tentam achar pessoas contentes, entusiasmadas, apaixonadas, para deprimir essas pessoas. E como é que isso acontece? Acontece da seguinte maneira. Essas pessoas manipuladoras, a gente pode dizer e chamar eles de antecipadores de desgraça. Podemos chamar de antecipadores de desgraça. O mecanismo que usam é o de fazer as pessoas sentirem, essas que estão contentes, entusiasmadas, apaixonadas ou felizes por qualquer razão que seja, que isso que elas estão vivendo vai durar pouco. Elas se empenham para tentar colocar em cima da tua felicidade uma negatividade. Se você diz a ela que está namorando, ela acrescenta: isso vai durar pouco tempo. Aconteceu comigo. Estava namorando, durou só um fim de semana. Então assim, ó, tá uma onda de namoro assim, ó, palito de fósforo, que ó, só se for muito abençoada aí para a coisa rolar, mas é possível que dure pouco. Aí a pessoa diz assim: mas eu vou me casar, sabia? Ah, não acredito. Tu vai te casar? Pelo amor de Deus. Tu não viu? Tu tá fora da realidade. Os relacionamentos que estão se rompendo, que nada dá certo no matrimônio e tal. Eu mesmo já tive 3 casamentos mal sucedidos e já desisti dessa história. E tu vai te casar, mas por que tu não viaja mais? Por que tu não vai mais nos bailes? Por que tu não aproveita melhor a vida? Faz umas trilhas, desopila esse estresse, vai casar. Olha, vai durar pouco. Aí a criatura está feliz da vida lá, né? Feliz da vida que conseguiu engravidar. E está curtindo uma gestação maravilhosa. Curtindo aquela barriguinha maravilhosa. E aí ela vai dizer assim: eu vou ter bebê. E ela olha assim: tu dorme bem? Sim, durmo. Nunca mais na vida tu vai dormir bem. Tu não tem ideia o que é ter um bebê. Gente, não parabeniza a criatura que está com um sorriso lindo, de orelha a orelha, porque a gestação transforma a mulher, ela fica linda assim, ó. E ela já joga um problema na vida da pessoa. Tu nunca mais vai dormir bem. As madrugadas, sempre se acordando. E não pode nem cochilar de dia, que o bebê está todo. Imagina aquela criatura te sugando o seio e aquela dor. São antecipadores de desgraça. Fechei o negócio. Eu arrumei um sócio, fulano. Como é que tu te mete numa encrenca dessa? Não vai dar certo. Vocês viram a quantidade de empresas que abrem em menos de um ano, fecham e quebram? Não, isso é louco. Olha onde é que tu foi enfiar teu dinheiro. Eu estava assim meio desanimado e tal. Aí, tentando arrumar um relacionamento, tudo. E eu agora me cadastrei no Tinder. Pá. Pelo amor de Deus, tu foi entrar num negócio desse. Tu não vai encontrar ninguém sério. Tu quer casar, quer ter namoro sério, ninguém namora sério. Então,
tudo aquilo que você compartilhar com ela, a sua alegria, o seu contentamento, a sua vibração, o seu entusiasmo, ela vai achar um meio, né? E elas se dizem entendidas de tudo elas entendem para te dar um conselho. Entende até do clima, né? Tu fala assim, nossa, que bom que parou de chover, que estão uns dias maravilhosos e tudo. Mas viu a previsão? Vai durar pouco. Vai vir uma chuvarada carregada do frio, aquele ar polar que vem lá da Argentina, vai doer até os ossos. Ou então, mais imediatamente, ela diz assim, tu viu que dia maravilhoso, olha só, céu azul e sol. Tu não viu? Do meio da tarde para diante, vai mudar tudo, vai entrar uma tempestade, aí um furacão e tudo. Gente, mas ainda tem a manhã inteira até o meio da tarde para curtir um dia maravilhoso. E ela já antecipa que nem vale a pena, que vai durar pouco. Então, gente, essas pessoas negativas, elas vibram numa energia densa, numa energia pesada, que elas se acostumaram a vibrar assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai lidar com situações em que a gente precisa dizer um não, filtrar os nossos relacionamentos. A gente tem que evitar de se relacionar com pessoas negativas. Mas, gente, eu estou falando isso direcionado só para as pessoas positivas. As que são negativas, que podem ficar junto com as negativas aí, que está tudo certo. Tá? Não é para vocês mudarem. Entendeu? É só para as que são positivas aqui. Porque essa vibração, puxa, se você está te puxando para tu te melhorar, aí vai numa casa espiritualista, estuda, você procura olhar onde é que estão algumas falhas em você, que você percebe que há um caminho para você mudar e tudo, e você está buscando, aí vem uma pessoa dessa e te joga um balde de água gelada. E como dizer não? Gente, como que nós vamos dizer não? Veja bem, quando a gente diz, vamos dar um exemplo, o seu patrão, você tinha uma noite programada assim para várias coisas legais, e o seu patrão chega em você e pede que você fique até depois do horário fazendo umas horas extras. E você, pego de surpresa, diz, sim, eu fico, pode contar comigo. Aí você dá uma pensada e pensa, puxa, quando você diz sim para alguém, automaticamente você está dizendo não para uma ou mais pessoas. Quando eu digo sim nessa condição, de repente estarei me privando de estar junto com a minha esposa, com meu companheiro, com os meus filhos, ou comigo mesmo, curtindo minha folga. Entende? Então, aí, nessa questão, às vezes pesa a questão do medo. Puxa, se eu não acatar o patrão, já pensou? Ele pode se aborrecer. E de repente eu posso perder o emprego. Né? Então, às vezes, em condições assim, a gente se vê numa sinuca de bico, como diz o outro. Mas a gente deve, em primeiro lugar, ter autoconfiança e nunca deixar você em segundo lugar. Tá? Porque o que acontece? As pessoas, de um modo geral, elas vão ficando acostumadas a contar contigo. Então, por exemplo, a pessoa vem aqui na casa espírita e sempre dá carona para uma outra. Aí, no dia de hoje, ela diz assim, escuta, hoje eu posso pegar uma carona contigo? Aí a pessoa responde, não, hoje eu vou para o outro lado, eu vou lá para a casa da minha mãe, que nós temos algumas coisas para fazer e tal, de modo que eu não vou lá para a minha casa.
Aí a pessoa manipuladora diz assim, mas puxa, justo hoje, no dia da sessão, tu... Então o que acontece? As pessoas elas ainda buscam, na sua bondade, tentar dobrar você. É mesmo? A Lili, Lili consegue um pouquinho d'água do pessoal. E respira fundo e depois solta todo o ar. Então assim, ó. Está quase na hora, né? Passou da hora. Então eu não posso continuar. Então tá. Então, já que a Lili deu a letra aí que passou da hora, eu vou finalizar então. Então, finalizando. A nossa bondade é preciosa. Então vamos dar a nossa bondade para as pessoas que merecem. Para as pessoas que aceitam o nosso não com a maior tranquilidade e compreensão. Gente, isso aqui é algo importante. Há umas 2 semanas atrás, uma pessoa me telefonou me convidando para um evento. E falou bem do evento e tal, me convidando, e eu disse para ela que não, que eu não iria sair de casa. Só que ela disse, então vai tomar no teu zóio. Gente, eu vi aquilo, paralisei, eu percebi que no plano espiritual, meus antepassados, ó. E sabe o que eu fiz? Procurei o primeiro espelho e fui tomar meu zóio. Gente, a pessoa foi bem carinhosa, bem querida, me falou do evento, que o evento era maravilhoso e tudo, e me convidou, tu me acompanha, vamos? Eu digo, não, hoje eu não vou sair. Então vai tomar teu zóio. Não compreendem, não aceitam com tranquilidade o teu não. Porque já vem preparado para dar aquela voadora assim e te deixar assim, ó, de 4. Então vamos dar a nossa bondade também para as pessoas que aceitam o nosso sim com a maior gratidão e felicidade. Não é mesmo? Às vezes tem pessoas que tu diz sim, aceitam e não manifestam nenhuma gratidão. Sabe? Muito conhecido aquela turma dos mal agradecidos. Então esse a gente vai escrevendo para depois dar uma testada e dar um não para eles. Bem, tá, gente? Então, obrigado pela paciência, pela oportunidade, e fiquem com Deus. E se tiver vontade de dizer não, não fique fazendo rodeio, diga não, porque o mundo não vai acabar. Tá bom? E se estressarem com vocês, o estresse dá e o estresse passa também. Assim como as tempestades vêm, no dia seguinte vem tempo bom. Tá bom? E que o tempo bom dure mais tempo. Tá bom? Muito obrigado então. Valeu.